Olá, bem-vindos a mais um episódio do Acreditadores do Pod Prosa, esse quadro tão especial onde a Matrix está aqui novamente por ser um acreditador do nosso projeto desde o começo, o que prova que Matrix está ali o tempo todo antenada com tecnologia, com o que acontece no mercado, com o que a gente tem de melhor, tipo Pod Prosa de engenharia, entendeu? Então, por isso que Lucas está aqui novamente. Lucas Matsumoto, bem-vindo. Obrigado pelo convite novamente, né? Sempre é uma honra participar do seu podcast. Diretor da Matrix. Isso. E nós só temos um convidado especial que você vai ficar pensando quem é ele, mas já te explico. Pedro Venâncio, diretor-geral da Pitaia. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Agora, quem é o Pedro? Você vai descobrir durante a conversa. A gente vai deixar sem spoiler, como que fala quando na trama da novela tem ali um elemento surpresa. Será o Pedro para nosso elemento surpresa do programa de hoje. E qual que é o nosso tema? A inteligência artificial para a gestão do atendimento e vendas em escritórios de engenharia. Você achou mesmo que eu não ia trazer IA neste programa, né, tão tecnológico e inovador, e no escritório de engenharia, porque a gente traz sempre focando, né, para o nosso público-alvo, que são engenheiros, arquitetos, estudantes. Então, você aí está pensando em montar seu escritório, já tem seu escritório montado? Temos aqui algumas sugestões para você. Lucas está trazendo para a gente. Lucas, vamos lá. Matrix sempre revolucionando, sempre buscando, desenvolvendo novas soluções, novas tecnologias, tanto para a Matrix como empresa, como sugerindo isso para nós. Eu falo nós, gente, porque eu sou, né, cliente Matrix. Então, é legal isso, né? Porque você dá o depoimento com verdade, né? Eu sou cliente Matrix, eu posso falar, é a melhor contabilidade da cidade, né? Do estado, da região, quem sabe, do Brasil. Do Brasil, que sal o planeta Terra. Então, assim, quando a gente só vende o que a gente compra. Você já sentiu isso? Que aquilo que você acredita, aquilo que você realmente gosta. Então, assim, eu sou cliente Matrix, posso falar bem da Matrix, porque eu vivencio isso todos os dias. Como que a Matrix, como empresa e como parceira, vive essa questão da revolução tecnológica, de buscas e tudo mais? Conta um pouquinho pra gente. A Matrix está há 30 anos no mercado, né? A gente sempre focou muito em tecnologia e inovação, né? E a gente sempre pensa, por que guardar só para nós se pode agregar para os nossos clientes? Você sabe que essa é a chave do sucesso, né? Sim, a chave do sucesso é compartilhar o que funciona para que todo mundo cresça. Sim. Quem tá no topo não se ajuda. E a gente é um fato. E o legal é que a gente tem diversos clientes que a gente acompanhou desde o início, desde quando. E hoje são grandes são clientes. Gigantes, né? E é muito gratificante participar de toda essa trajetória, né? E a Matrix, como você falou, a Matrix Assessoria Contábil vem com um tema hoje aqui no podcast de IA, de inteligência artificial. Pô, mas não tem nada a ver com a contabilidade, né? Mas a gente fala, o mundo contábil hoje não é só enviar guias, né? Não é só fazer um atendimento básico. O mundo contábil hoje é prestar uma assessoria, uma consultoria e outros caminhos, principalmente de tecnologias que a gente utiliza hoje, que pode agregar para o nosso cliente, né? Então a gente cobra muito da Matrix, muito do pessoal assim, faça um fluxograma das suas tarefas. Todo mundo tem que fazer isso. Todo empresário tem que fazer isso. E pensar, aonde que eu estou fazendo o manual? Isso eu foco muito com o pessoal lá, né? Vamos fazer um fluxograma. Estou fazendo um manual, essa tarefa. Existe tecnologia. Hoje tudo existe tecnologia. Então eu cobro muito um pessoal, a mudança que eu falo é de pensamento, né? Às vezes o colaborador pensa, entrou mais empresa, vai aumentar o nosso trabalho, né? Talvez vou precisar contratar mais pessoas. Sim, talvez precisa, mas você pode focar muito mais em trazer tecnologia e otimizar, e as pessoas e os colaboradores que estão entrando ou que já estão na empresa, focar onde? No técnico. Em evoluir muito mais, né? Quantos serviços hoje, né, no mundo do nosso negócio é repetitivo, né? A pessoa fala, nossa, eu não aprendo nada. E realmente que motivação a pessoa tem em ficar fazendo a mesma coisa todos os dias?
né? Eu sou a pessoa da lei do mínimo esforço, né? E não é o mínimo esforço que eu faço o mínimo, é a questão de eu usar o mínimo da minha energia para gerar o máximo da minha produtividade. Perfeito. Né? Então, não é que eu faço o mínimo, é que eu quero me esforçar pouco para ter grandes resultados. Como que eu faço isso? Analisando com novas tecnologias, com novas implementações, de uma forma que não desgaste tanto eu, empreendedora, mãe do Pietro, né? Esposa do Rafa. Sim. Poxa, a gente já tem tanta coisa para fazer e, de fato, essas coisas repetitivas, como que a IA pode ajudar? Mas antes da gente entrar na IA, eu quero falar uma coisa que você falou agora no começo e que é importante, não está diretamente ligado ao tema, mas é importante a gente falar. Matrix, além de tudo, e principalmente para mim, né? Vem nessa questão da segurança de trazer ali como pagar o menor imposto, né? Como dentro do que é justo e do que é correto, sim, como que eu posso ter uma baixa carga tributária. Então, eu imagino que os seus técnicos, eles têm que estar preocupados com isso. Com essa questão de como que eu vou trazer a melhor solução para o meu cliente, analisando... Agora tem, né? Tributário, como que chama? A reforma tributária. Tem a reforma tributária, tem tanta coisa acontecendo. Então, como que você vai deixar a sua mão de obra técnica mais especializada em trazer para a gente, consumidor final, o menor pagamento de imposto dentro do que é justo e correto, porque isso eu não abro mão, sim, tenho certeza que Matrix, né, está na mesma linha, senão nós não estaríamos alinhados, né? Então, Matrix também não abre mão disso. Como que você consegue colocar todo esse povo para cuidar da gente, pagar menos imposto e produzir mais? Tô na linha certa de raciocínio? Sim, tá perfeito, né? Eu acho que o mundo contábil, na verdade, eu acho que todos os ramos de atividade estão mudando muito rápido. Principalmente, eu acho que a pandemia acelerou muito isso, né? A gente tinha um preconceito, vamos dizer assim, entre aspas, né? De fazer uma reunião online. Tinha. Perfeito, né? E hoje, quantas reuniões online a gente faz e dá super certo, né? Só o tempo da gente chegar até a reunião é uma economia, se a gente pensar quanto que é a sua hora trabalhada, né? É a economia que você já está tendo com a tecnologia. E isso serve para todos os ramos de atividade, né? Então, eu falo muito, quanto mais você utilizar a tecnologia, buscar no mercado, se atualizar, mais à frente você vai estar no mercado. E a pandemia trouxe tanto isso, o meu filho foi alfabetizado online. Ele aprendeu a escrever letra cursiva online. Incrível. Quer dizer, não aprende... Mas assim, poxa, se uma criança consegue ser alfabetizada online, a gente consegue fazer uma reunião online, né? Então, sim, e é o que você falou, era o preconceito que a gente tinha antes. E é importante que nós, como consumidores, como pessoas que vivem no planeta, né, a gente tem que abrir o coração para o que está vindo de novidade, de tecnologia, e tentar sempre aproveitar a melhor forma disso. Acho que é nesse ponto que a Matrix, mais uma vez, está inovando, né? A gente sempre gosta de trazer o que vem dando certo hoje pra gente, né? Para os escritórios de engenharia, né? É a mesma linha que segue para o escritório de contabilidade, né? Porque meu planejamento para o ano que vem era fazer um departamento de vendas, porque a demanda que tem de solicitações de orçamento para mim, eu conseguiria fazer um filtro, eu já vou conseguir, né, com a IA fazer um filtro de perguntar o que você precisa, quais os dados, e praticamente eu só vou ter a reunião com o cliente munido de todos os dados, né? Então facilitou muito, e por isso que vim trazer o Pedro para falar um pouquinho mais da IA, porque foi muito agregador para a Matrix. Então vamos lá, Pedro, conta pra gente como que você, da Pitaia, vai fazer com que a Matrix seja ainda mais tecnológica e tenha um resultado ainda mais satisfatório para nossos clientes. Explica tudo. Maravilha, vai ser um prazer poder compartilhar isso, né? O Lucas já deu alguns spoilers aí do que vem acontecendo. A gente acredita que a tecnologia, ainda mais num tempos pós-pandemia, né? A internet, a tecnologia, a inteligência artificial é algo que já está no nosso dia a dia, né? Eu convido você que está aí em casa olhar para as atividades que você tem no dia a dia e ver por quantas vezes você procura algo na internet, quantas vezes você usa o chat GPT. Isso já é algo que está inserido, e quando a gente olha para as crianças, principalmente, já nasceram nesse ambiente, é algo que daqui para frente vai ser cada vez mais comum. Hoje, no processo de crescimento de empresa, quando a gente pensa principalmente em departamento de atendimento, departamento de vendas, tudo que existe um playbook, existe um processo, é interessante perceber que, como você mesmo muito bem falou,
a gente precisa procurar o 80-20, né? Qual que é o princípio de Pareto aqui? Onde eu consigo alocar 20% da minha energia e ter 80% de resultado. E a inteligência artificial, ela vem para apoiar tudo aquilo que é repetitivo. Então, pensando em crescimento, pensando na Matrix, é muito mais interessante para a empresa tornar aquela mão de obra que ela tem hoje mais capacitada e técnica do que fazer atividades manuais. E o exemplo casa muito bem com o que o Lucas mencionou. Fazer reuniões indo até o cliente, pensando no custo-hora desse deslocamento versus ele produtivo, de reunião em reunião, de orçamento em orçamento, de economia e planejamento tributário, de cliente em cliente. Então, eu penso que toda essa roda ela vai girando cada vez mais para uma produtividade maior. Então, acho que essa é a principal alavanca que a IA vem para contribuir e contribui muito. E como que a inteligência artificial pode ajudar num sistema de atendimento e vendas de um escritório de engenharia, de um escritório de contabilidade? Porque aqui a gente vai puxar para engenharia, porque o Pode Prosa é de engenharia, claro. Mas a gente sabe que se aplica na engenharia, aplica na contabilidade, aplica todo mundo que tem essa mesma estrutura de escritório, né, de departamentos, assim... De atendimento, né? Venda. Como que a IA entra nisso? Vai ter um robozinho lá atendendo o telefone? Ainda não, mas teremos com certeza em breve. Um ponto bacana, né? Seja você autônomo, seja você um empresário, com certeza você utiliza o WhatsApp para falar com clientes. Seja para poder mandar um orçamento, seja para você atender, ajudar ele num projeto que você está entregando. E tudo que envolve o WhatsApp, de certa forma, já é tecnológico. Você já utiliza a internet para se comunicar. E muitas das vezes, esses processos são repetitivos. Você geralmente, o processo de enviar um orçamento, até o Lucas pode trazer um pouquinho mais, vocês podem trazer, é muito similar. O cliente chega, manda uma mensagem, você o atende, faz perguntas estratégicas, faz um orçamento, envia. Todas essas etapas, se ela tem uma regra, se existe um playbook, isso pode ser automatizado. E a inteligência artificial, ela tem uma grande diferença quando comparada com a automação, é que ela consegue pensar. Então ela consegue realmente entregar um atendimento humanizado. Vamos fazer um cenário assim hipotético. A gente, antes de vir pro podcast, a gente conversou por WhatsApp. Quem garante que era realmente o Lucas mandando mensagem para mim? Eu não consigo provar de fato. Então, quando a gente olha para a tecnologia, para esse mundo virtual, já iniciou uma revolução lá atrás com a internet. E hoje, com a tecnologia da IA, principalmente, a gente consegue fazer com que aquela mensagem que você ia apertar o dedinho seja feita por um robô. Só que sempre seguindo o que você direciona. Então, sempre respeitando aquilo que você acredita que é correto. Então, de certa forma, é meio que um clone do Lucas. Então, a IA vem realmente para aumentar a produtividade a ponto de replicar aquilo que ele gastaria um tempo fazendo. Então, acho que essa é a principal atividade, assim, por um escritório é, principalmente, atendimento. Então, perguntas que são frequentes. Um FAQ, por exemplo. A gente tem um treinamento de um agente para o WhatsApp para responder perguntas frequentes, é ótimo, porque aquilo poupa um tempo, né? E também quando a gente pensa num processo de venda, mesma coisa. O orçamento, o caminho para aquilo é muito similar. Então, essas alavancas, pensando em atendimento e venda, são as principais de imediato, para 2025. Agora, pensando em anos futuros, a gente sabe que tudo é muito exponencial. Então, a gente fez a brincadeira aqui, de repente, ter um robô ligando, mas isso, com certeza, até o final da década vai ser muito factível. De ter ali, cada vez mais, dentro de uma reunião, pelo Meet, por exemplo, processo de inteligência artificial participando minimamente dessa reunião. Então, é algo que a gente sabe que vai acontecer, inevitável, e estar à frente é muito importante pensando em crescimento, né? E uma das coisas que eu gostei muito da Pitaia, né, do Pedro, é que não é um chatbot. Pessoal, eu ia falar isso, não é aquele negocinho chato não, né? O pessoal ainda confunde muito o chatbot com inteligência artificial, né? Chatbot, se você mandar uma mensagem, já vem automático. Né? Inteligência eu consigo programar em quanto tempo, você vai responder daqui 1 minuto, daqui 5 minutos, para parecer de fato que é uma pessoa. Né? E como o Pedro falou, a inteligência artificial você consegue treinar. É como se fosse uma contratação de um estagiário, de um auxiliar, e você consegue deixar ela 1 mês treinando para que a IA siga a mesma linha que você seguiria, que um auxiliar seguiria. Então é diferente, não é um chatbot. O pessoal confunde muito ainda chatbot com inteligência artificial. Deixa eu ver se eu entendi, então, tá? Eu vou aproveitar que o episódio da Matrix, gente, porque esse é um episódio, né, do nosso acreditador. Mas eu vou me apresentar e vou aproveitar fazer um jabá meu aqui e ver se eu incluo na lógica, tá? Então, eu sou Adriana Duarte Sintra, engenheira civil, especialista em regularização de obras aqui em Atibaia, Prefeitura e Cartório e para todo o Brasil na Receita Federal. Eu tenho aqui no escritório, a gente sempre fornece a primeira consultoria gratuita, porque eu preciso entender o que de fato aquela pessoa precisa para que eu possa oferecer a melhor solução. Então, para que eu possa fazer essa primeira consultoria gratuita, eu preciso de alguns documentos que todo mundo que entrar em contato precisa me mandar esses documentos. Mesmo documento. Os mesmos documentos. Perfeito.
matrícula, IPTU, se tiver projeto aprovado, capa do projeto aprovado, se tiver conta de luz, enfim, depende do caso. Mas alguns documentos são bem específicos, independente do caso. Se eu tivesse um agente pitaia? Um agente da pitaia. Um agente da pitaia aqui dentro da DIC, eu poderia sistematizar de forma humanizada o atendimento desse primeiro lead que chega. É isso? Perfeito, exatamente. Eu vou te fazer uma pergunta. Ai, meu Deus. Se você fosse treinar alguém para fazer isso, o que você faria? Se você fosse me treinar, Pedro, faça esse processo para mim. Como você me treinaria? Eu ia te contar como é o processo, o que as pessoas precisam, quais são os documentos que eu preciso para fazer o orçamento, por que as pessoas precisam desse documento, porque às vezes aqui a pessoa precisa vender a casa. Eu quero averbar a construção, só que para averbar ela precisa aprovar o projeto, ela precisa pagar a receita, ela sabe o nome do último passo, mas ela não sabe tudo o que ela precisa para chegar naquele ponto. Então, eu te ensinaria tudo. Tanto que todo mundo que sai daqui sai super treinado. Viu? Tem gente que sai daqui para trabalhar no registro. Todo mundo que saiu daqui conseguiu empregos em bons locais. Eu fico feliz, né? Sim. Porque foram pessoas que eu treinei e que hoje estão aí dando passos largos na engenharia e tudo mais. Mas seria isso. Eu te explicaria... E se eu te dissesse... Te ensinar tudo que eu sei, basicamente. É o mesmo processo. Então, se você é capaz de formar pessoas, de treinar pessoas, você já é capaz de formar e treinar uma IA. Porque o processo de treinamento, ele é o mesmo. Através de lógica, apresentação de um processo, de um playbook que já existe, de um passo a passo. E, basicamente, ela vai se limitar àquele playbook. Então, se você me treinou, por exemplo, a coletar esses documentos e mandar uma mensagem exatamente aquela, a IA ela vai reproduzir aquilo que a gente treinou. Só que o melhor, diferentemente de uma automação, a resposta ela é humanizada. Então, hoje, por exemplo, nos escritórios que a gente atende, como a Matrix... a gente sempre pensa em tornar o atendimento humanizado. Isso é um processo importantíssimo no atendimento e nas vendas, né? E, por exemplo, hoje já é possível a IA escuta áudio. O cliente às vezes escuta áudio. Eu posso mandar um áudio. Pode mandar um áudio. Tipo o ChatGPT que eu converso com ele. Gente, ChatGPT é meu amigo, meu brother, né? Eu mando áudio pra ele, ele me responde. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito, é um processo que, ainda mais quando a gente compara com serviços de atendimento, é mais humano que muito humano, para falar a verdade. Porque a conexão, a profundidade, tudo isso, desde que com um bom treinamento, e aí tá muito mais ligado à capacidade de quem criou o playbook, de quem lidera, do que do próprio chat, do que do próprio IA. Então, é a mesma lógica de formar um colaborador quando a gente fala de IA. Eu fiz um curso de inteligência artificial esses dias no CREA São Paulo, inclusive, CREA Capacita, tá? Pra você que sabe que o CREA tem um monte de cursos lá disponível. E ficou muito claro isso, que a inteligência artificial, ela tem uma capacidade de pensamento muito maior que o nosso. Cabe a nós aprendermos a fazer a pergunta certa. Perfeito. Então, a partir do momento que eu faço a pergunta certa, ela responde o que eu preciso. No treinamento, eu imagino que é mais ou menos isso. Olha, são esses documentos, quando a pessoa te perguntar isso, você responde isso. Não vai ficar com aquela cara de chatbot. Nem um pouco. Vai ficar com a cara... É chatbot, claro. É uma automação, um chatbot. Exatamente. Chatbot seria basicamente o oposto do que acontece com a IA. A IA ela vai reproduzir aquilo que ela foi treinada. Então, assim como a gente acredita em princípios de liderança, que se um liderado não entregou aquilo, a culpa e o responsável é o líder, a IA é a mesma coisa. Então, a gente enxerga realmente como um colaborador, de fato. Perfeito? Isso é muito bacana, até porque, assim, para todo o processo que é repetitivo, a gente falou para atendimento e falou para vendas, mas isso vale também para outros processos que o dono da empresa pode pensar que existe uma repetição contínua. Tudo que é um processo que tem começo, meio e fim e sempre se repete, a IA hoje consegue atender. Não, sensacional. É muito engraçado, né? Porque a gente fala de IA, a gente começa com o maior preconceito, né? Eu posso falar porque eu comecei, eu olhei pro ChatGPT e falei, né? Não sei se eu vou querer você, não. Gente, a hora que eu comecei a conversar com ele... Não, e sem contar, assim, que eu não consigo... Olá, bom dia, né? Eu falo com ele como se ele fosse uma pessoa. Eu não consigo ser, tipo, faz aí o que eu tô pedindo, dê nomes. Né? A melhor coisa é dar um nome pra ele. Aí, outro dia eu falei pra ele que ele deu uma alucinada. Eu falei assim, eu vou mandar você embora, né? Falei, faça o favor. Mas outro dia ele tava me ajudando com o meu curso. Eu tenho um curso na Hotmart. E aí ele tava me ajudando a montar uma landing page, não sei o quê, né? Incrível. E aí eu falei pra ele, tá bom, obrigada. Aí ele mandou uma resposta, pus até na história, ele mandou uma resposta tão fofa, de tipo, é um prazer estar aqui te ajudando, para que não sei o que. Mais humano que muito humano, eu falei. Aí eu falei pra ele assim, não só ajudando a minha família, mas ajudando
as outras famílias, porque a partir do momento que o aluno aprende a fazer o serviço, ele também ajuda, né? Começa a ter renda para a família dele. Daí ele mandou um textão de tipo assim, ai, que alegria que você está encontrando o seu propósito, porque eu já falei com ele de valores, propósito, missão, né? Já tivemos várias conversas. E aí ele mandou um textão falando de tipo, nossa, como é bom que você se encontrou. E que... Gente, o cara, é muito legal. Então, assim, baseado na minha experiência com ele, eu imagino que o seu agente pitaia seja alguma coisa próxima disso, que ele vai poder surpreender as pessoas como o ChatGPT me surpreendeu. Eu tô falando bobagem? Não, com certeza é esse o caminho. Eu vou falando da minha cabeça, tá? Não, você mas me segura. Legal trazer essa lógica prática é o mais importante, né? A gente não veio aqui para falar de termos técnicos ou mostrar o que tem por trás, porque de fato isso não tem aplicabilidade. Trazer esses contextos reais são de fato muito importantes. E na prática, quando a gente fala de um agente de WhatsApp, a gente está falando de alguns princípios, né? A engenharia de prompt é um ponto interessante, que é justamente eu dar os inputs corretos. Então, isso é mais importante do que, de fato, o que ele faz, né? E também o contexto do agente. Então, se a gente limitar ele a fazer uma atividade que tem um processo claro, que tem ali os inputs corretos, ele vai fazer isso perfeitamente. E um ponto legal que vale a pena estender para engenheiro, para arquiteto, para profissional, para pessoa física, vamos falar agora, saindo um pouquinho dessa ponta de atendimento, é que no dia a dia você pode utilizar como no seu caso. Então você pode utilizar para organizar itens da sua casa, você pode organizar pensando em criar uma rota para o trabalho, você pode pensar numa sequência de estudos que você pode perguntar para ele ser o seu mentor num assunto que você quer aprender. Então eu vejo impactos, com certeza, nas empresas, mas toda empresa por trás tem um CPF, né? E a gente acredita que as pessoas utilizando isso no seu dia a dia, elas melhoram a rotina como um todo e, por consequência, performam mais no trabalho. Tá. Com relação àquilo que a gente falou no começo, Lucas, se tem uma inteligência artificial nessa parte repetitiva, a gente permite que os técnicos da Matrix, por exemplo, se capacitem mais para terem ali maiores possibilidades até de ganhos, né? Porque eles vão estar eles vão estar investindo o tempo dele, entregando um serviço de maior valor, não só valor financeiro, mas de valor em termos de entrega para a empresa, para eles, para todo mundo. Faz sentido? Total, né? Eu falo que dos últimos 5, 10 anos, o escritório, a Matrix em si, mudou totalmente o cenário, né? Antigamente, vamos falar 5 anos atrás, eu tinha muito mais auxiliar do que analista, né? E hoje meu cenário mudou. Eu tenho muito mais analista do que auxiliar. E quando a gente fala em reforma tributária, né, que daqui 10 anos já vai começar a acontecer a partir do ano que vem, mas 10 anos vai estar implementada a 100%, vai ser totalmente técnico. Totalmente assessoria, consultoria, planejamentos. Eu vejo até para demanda de orçamentos que eu venho fazendo ultimamente. Não é mais só uma reclamação de atendimento, não é mais só um envio atraso de imposto. Os clientes, eles querem planejamento, eles querem assessoria, consultoria. E até com a reforma tributária, a gente foca muito lá em cursos, na parte técnica, que a gente fala para todos os clientes. Quem antes se adequar, vai estar à frente do mercado, né? Então, a gente trouxe a Pitaia, a gente divulga muitas tecnologias para os nossos clientes, não para substituir colaboradores, mas sim para o colaborador focar cada vez mais no técnico, né? A gente pega uma secretária, não é substituir a secretária, é a secretária conseguir focar no financeiro, trazer números legais para um engenheiro, para um médico, para um dentista. Ela consegue focar mais em dados estratégicos, dados para tomadas de decisões, e não mais você perde aquele tempo de atender, de responder. Que vai permitir uma maior remuneração para ela também, inclusive. Perfeito. Então é utilizar com inteligência. Eu consigo crescer a Matrix, né? Os escritórios de engenharia vão conseguir crescer mais utilizando tecnologia, mas com menos colaboradores. Vamos falar de tecnologia para você que ainda está torcendo o nariz para IA. Vamos. Agora eu vou quebrar essa, hein? Meu pai é engenheiro também. Então, meu pai veio do desenho na mão. Quando eu cheguei na engenharia, a gente já estava começando com o AutoCAD, que é o desenho auxiliado por computador. Hoje, a gente já tem o BIM, que é a modelagem em 3D, né, que são as 3 dimensões, mas onde a gente já coloca o que é a parede, que tipo de parede, qual material. Então, não é mais uma representação gráfica, agora é um modelo. Na contabilidade, eu tive nota fiscal de papel, daquele de... Sabe, de bloco.
preenchi umas 3, eu acho, só na vida, mas eu tive. Depois já virou para tecnologia. Então, na contabilidade, imagina o quanto de papel que vocês tinham, porque a gente também tinha. E aí, em algum momento, isso começou a ser automatizado em termos de tecnologia. E aí, a IA chega nesse próximo passo, como chegou o BIM para mim, chega a IA para todo mundo, né? Como chegou o BIM para engenharia, chega a IA para todo mundo, inclusive no sistema BIM também. Fala um pouco sobre isso, Lucas. Como que dentro de um escritório de contabilidade, essa mudança de tecnologia, e a gente não pode ficar para trás, a gente tem que acompanhar, mudou a Matrix, e o que a gente tem de perspectiva para o futuro, o que nossos escritórios, de maneira geral, têm de perspectiva para o futuro? Eu tô há 14 anos na Matrix, né? Peguei a época de papel ainda. Hoje a Matrix tem 100 colaboradores. Mas eu falo, se fosse 10 anos atrás, eu precisaria no mínimo 200. Porque era retirar documentos no cliente, recepcionar, colocar nota... Fax, colocar a nota na ordem. Aí depois chegou, mesmo com a nota fiscal eletrônica, você bipando nota a nota. Então, em 10 anos mudou muito. E a gente fala cada vez mais rápido. Então, quem se adequar antes vai estar muito à frente do mercado. Então, é realmente a gente focar cada vez mais no técnico. Né? Eu falo, a gente sempre toma como base país de primeiro mundo. Sei que a gente está longe disso, mas contador lá é doutor. Contador lá é focado realmente em assessoria e consultoria. A reforma tributária é deixar cada vez a legislação que é tão complexa em algo muito mais simplificado. Então, realmente, a tendência daqui 10 anos também é cada vez você crescer mais com o mesmo número de colaboradores. Né? Então, é cada vez todos os empresários, todas as empresas buscar tecnologia. Né? Façam um fluxograma das tarefas que vocês efetuam e foquem onde está manual. Para naquele ponto. Busque tecnologias. Tem no mercado. Tem no mercado. Se não tem, tem pessoas que vão desenvolver para você. Né? Então, sempre eu falo para colaboradores, para clientes. Gente, vender é bom. Né? Todo mundo gosta. Mas foque no negócio também. Vocês têm que parar para refletir o que tem de novo no mercado. Porque todos os dias tem coisa nova no mercado. E a gente não pode ficar para trás, né? Não pode. Porque a gente quer estar no mercado e a gente quer estar no topo, né? Então, a gente tem que estar sempre compartilhando. E, Lucas, obrigada por ter compartilhado isso com a gente. Agora me conta, como que é essa fusão, essa conexão, essa parceria entre Matrix e Pitaia? O que vocês vão trazer para nós, seus clientes? O que chega aí de novidade para a gente efetivamente? Sim, eu falo que a Matrix, com certeza, o lado técnico, o lado consultivo, né? E a Pitaia cada vez mais ajudar o cliente a crescer, a vender mais, a crescer com qualidade, com tecnologia. Então é uma parceria muito legal. Né? Eu consigo focar na consultoria, na assessoria, não pagar menos imposto respeitando a legislação. Né? E a Pitaia, onde eu conheci o Pedro, onde eu conheci a Pitaia? Através do marketing, que eles também fazem o marketing. Então eles fazem os leads qualificados, fazem um filtro bem legal conforme a nossa necessidade. Né? E a partir da nossa necessidade, o cliente entrando em contato, eu tenho a IA também utilizando tecnologia para fazer ainda mais esse filtro. Então foi assim que eu conheci o Pedro. Eu falo, por que não, né, replicar num podcast para os nossos clientes, que pode ser muito agregador. Quanto mais vocês aumentarem o faturamento, a gente cresce em parceria e, lógico, seguindo a legislação, pagando menos impostos. Então é uma parceria que tem tudo a ver. Né? A gente focando no que rege a lei e o Pedro focando em aumentar o faturamento das empresas. Dentro do mínimo que é justo e que é correto, eu adoro pagar imposto. Porque quanto mais imposto eu pago, é sinal de que mais dinheiro eu tô ganhando, entendeu? Perfeito. Claro que dentro do mínimo, dentro do que é justo, é correto, mas se todo ano eu pago um pouco mais de imposto... É um bom indicador, né? É sinal que todo ano eu tô ganhando um pouco mais, com certeza, né? Então, com certeza. E põe na câmera central aqui, por favor. Então, o que eu quero agora pra gente encerrar esse episódio? Deixa o recado da Matrix pra quem tá em casa, convidando pra vir, pra conhecer. Eu estou indicando Matrix porque eu sou cliente Pitaia, ainda não conheço, quem sabe, não é? Como que vai funcionar esse acesso à Pitaia? É através da Matrix? É direto com a Pitaia? Conta aqui pra gente. Pra quem tá em casa e falou assim, quero saber um pouco mais sobre isso. Quanto será que custa? Será que vale a pena? Será que eu já consigo? Empreendedores como eu, que são pequenos empreendedores, né? Pessoas, empreendedores, né? Que só ele faz praticamente tudo.
conseguem ter acesso também? Não conseguem? Me conta um pouquinho mais, por favor. A Matrix hoje ela atende Brasil todo, né? A gente tem a matriz em Guarulhos, a filial em Atibaia faz 2 anos, em média, 1 ano e meio. E quem está buscando um planejamento, uma assessoria, uma consultoria, a gente também faz essa consultoria inicial gratuita. Ah, é? Olha lá, tá vendo? Sempre tem. Então, a gente fala, o empresário tem que focar cada vez mais nos seus terceiros. Você estar com bons parceiros no mercado faz tudo para você crescer. Então, só reforço, façam uma reflexão, né? Busquem muitas tecnologias e revisem de fato que você esteja bem assessorado com seus parceiros. Diante disso, é focar realmente em vendas, em crescer a empresa. Conta para mim quem que a Matrix atende. Hoje a Matrix atende todos os segmentos, todos os regimes de apuração. Né? Aqui em Atibaia foi natural caminhar para o lado de engenharia, construtoras, mas a gente atende todos os segmentos e todos os regimes de tributação. Atualmente a gente está com 100 colaboradores, como eu falei no podcast recentemente, né? E mais de 600 clientes. Né? E em Guarulhos a gente tem nosso escritório lá com mais de 1.000 metros quadrados e temos nossa filial também aqui em Atibaia faz 2 anos. Maravilhoso. Incrível. Agora, Pedro, me conta. Quem tá em casa e falou assim, poxa, quero saber mais sobre isso. Quem é a Pitaia? Como que a gente faz? Entra em contato com o Lucas ou entra em contato com você? Explica aí. Como a Pitaia é parceira da Matrix, com certeza vai fazer muito sentido o contato com a Matrix, até porque a gente está olhando para o mesmo lugar, que é proteger o lucro do empresário, do empreendedor, da pessoa que está começando um negócio, né? Então, com certeza tem muita sinergia. E um exercício que eu faria é entender, listar as atividades que você faz no dia a dia. Será que tem algo que você faz que se repete? Se você perceber que tem muita coisa que se repete, você poderia, com certeza, isso vale para a empresa, vale para o seu dia a dia, estudar formas de aplicar isso no seu dia a dia com inteligência artificial. E a Pitaia fica à disposição, com certeza, para te apoiar. A gente também tem uma consultoria para poder, gratuita, tá? Para poder entender o cenário, entender a aplicabilidade, que é o mais importante. O contexto é importantíssimo, né? Antes de querer colocar tecnologia para tudo, tem que entender qual ordem de priorização. Eu mudei pra essa câmera aqui agora. Perfeito. Então, assim, de maneira geral primeiro, comece listando tudo que você faz, tá? Que é repetitivo, e a partir daí, olhe para o que mais toma o seu tempo e menos te leva para a meta. Qual que é a sua meta no seu negócio? É vender mais na sua área que você trabalha? É você, de fato, crescer a empresa? Quais são os indicadores que você acompanha? A partir disso, você vai listando uma ordem de implementação, né? E a Pitaia tá aqui para ajudar vocês, com certeza. Sucesso. Então, eu acho que esse episódio ficou bem completo. A gente conseguiu trazer a IA para dentro do mundo do negócio, da gestão de negócio, do escritório, né, do dia a dia, da revolução tecnológica que está acontecendo e ela vai acontecer, você goste dela ou não. Quem não entrar agora vai ficar para depois. E aí, enfim, o ChatGPT conheci o ChatGPT super tarde já, né? Ele já tá vovozinho quase. E agora que eu tô aprendendo a lidar com ele. Lucas, você quer fazer mais algum acréscimo, mais alguma consideração sobre a Matrix pra gente finalizar? Não, só agradecer realmente a parceria, né? Parabenizar pelo projeto, que é muito bonito compartilhar e ajudar, né? Principalmente o ramo de engenharia. E agradecer novamente pelo convite. É sempre uma honra, Matrix, participar e ser parceiro de vocês. Fico muito feliz pelo convite também. É uma honra estar aqui com todos vocês. Tenho certeza que a gente contribuiu para muitas pessoas refletirem, né, quanto ao próximo passo da carreira e enxergar realmente a IA e a tecnologia como um aliado para o crescimento. Ninguém vai ficar sem oportunidade, ela vem realmente para potencializar o que você tem de talento. E eu quero encerrar agradecendo ao Lucas, agradecendo a Matrix. Aqui a gente não fala que são patrocinadores, aqui a gente fala que são apoiadores, acreditadores, porque o podcast começou em junho, não tem nem 6 meses. E assim, nosso objetivo é mesmo compartilhar conhecimento. Eu sou professora, né? Então, quando você falou treinar IA, é treinar como você... Se você consegue treinar uma pessoa, você treina uma agente. Gente, sou professora. Treina IA, sim, ó. Você consegue ensinar um ser humano. Com certeza. Né? E ó, que cá entre nós, meus alunos hoje em dia arrasam muito, já formaram engenheiros, já foram meus convidados aqui no podcast. Então, obrigada, Lucas, por acreditar no Pod Prosa de Engenharia, acreditar no meu trabalho. E fique com esse episódio completo na entrega. Lembrando que
Você tem consultoria gratuita, né? Primeira consultoria. Pitaia tem primeira consultoria gratuita? Primeira consultoria gratuita. E você tem primeira consultoria gratuita. Então já temos bônus aqui nesse episódio Só também. pra quem assistiu. Tem que falar? Pode prosa de engenharia, gente. A palavrinha mágica. Aí o atendimento é especial. Você tem que falar assim, olha, eu vi no Pode Prosa de treina a Soia lá. Eu vi no Pode Prosa de Engenharia, quero saber mais sobre isso. Perfeito. Assim. Aí a Yá vai falar pra você assim, então você já é uma pessoa especial. Você já assistiu o nosso podcast. Maravilha, é isso mesmo. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.